Me conta aqui, você é uma pessoa que sente raiva? Pouca raiva, muita raiva, raiva sempre, e essa raiva explode dentro de você ou fora de você? Porque às vezes a gente fala assim: ah, não, eu não sinto raiva, a pessoa é tão calma, mas às vezes a gente não entende que aquela raiva está explodindo dentro da pessoa. E essa raiva pode sim explodir de várias formas. E o nosso corpo também fala quando a gente não quer falar dessas situações que muitas vezes tomam conta da gente. O nosso corpo fala. Tô chegando aqui no meu cantinho para hoje falar com você do nosso 12º capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro maravilhoso que vem trazendo pra gente reflexões palpáveis do nosso dia a dia. E hoje eu quero falar com você. Bom dia, Isabel, você que tá aí comigo, as meninas que vão chegando. Enquanto as meninas vão chegando, eu vou falando, porque a gente precisa sim começar no momento que a gente combinou e a gente vai trazendo essa reflexão que é tanto de dentro para fora, quanto a gente busca elementos fora que nos fazem compreender o que está acontecendo dentro. Eu tenho que confessar para vocês que eu adorei esse conto, adorei esse capítulo. Preparei aqui algumas coisas pra gente, né? Algumas pontuações que eu fiz sobre esse capítulo, junto com algumas pessoas que eu também acompanho. A gente sabe que tanto no YouTube quanto no Instagram existem sim mulheres lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e eu postei um material riquíssimo aqui no nosso history. E ele ficou registrado por um tempo, está lá nos nossos destaques da La Loba, da Mulher Loba, que nos mostra o quanto esse best-seller da Clarissa, o quanto esse livro que nós estamos estudando, ele é um livro atemporal. O que significa isso? Ele é um livro que pode ser lido desde que foi escrito. É um livro que fala de contos da antiguidade, que passaram de geração em geração, de mulher para mulher, e que continuarão. E eu fico muito feliz em deixar registrado aqui esses contos, deixar registrado esses estudos, porque por mais parecido que sejam as análises, existe uma percepção única e pessoal. E com certeza, quando você assiste esse vídeo, com certeza, quando você também lê esse capítulo ou cada um dos capítulos, a ideia é justamente você ter a sua análise, o seu posicionamento. Então você que está comigo aqui agora, conta para mim como que tem sido essas reflexões. Conta para mim, você é uma mulher que sente raiva? Alguém lá no meu feed, quando eu perguntei o que era ser um mulherão, bom dia, Sueli, seja bem-vinda, fica com a gente. Aproveita, faz como a Marcela sempre fala, aperta o aviãozinho aí e chama as amigas. Pode chamar os amigos também, porque é interessante. Mas essa semana eu conversei com vários homens e como eles querem sim, a gente já viu num determinado conto aqui, ouvir e entender as mulheres. Por que é importante ouvir e entender as mulheres? Para que eu possa justamente saber como me posicionar. Então, homem estratégico sabe como lidar com a mulher, sabe como se posicionar, sabe como conquistar e sabe como tirar dessa mulher o que ela tem de melhor. A gente não quer barba azul na nossa vida, gente. Me responde aqui, vocês querem barba azul? De jeito nenhum, né? Eu não quero ser morta, eu não quero ser controlada, eu não quero ser limitada da minha criatividade. Eu quero amar e ser amada. Eu quero sim esse lado masculino do meu lado, que me ajuda a ter uma energia criativa, sem julgamento e principalmente que tire de mim o melhor que eu tenho. E você, que tá aí? Sueli, Isabel,
Que tipo de homem vocês querem? Se vocês querem, como é? Essa é uma pergunta interessante pra gente, sabe por quê? Mulher sente raiva. Homem também sente raiva. Mas a mulher, por conta dos hormônios e por conta da oscilação desses hormônios, ela oscila muito o humor. Acontece com você? Conta pra mim aqui se tem momentos onde você fica triste e de repente você se encontra animada, de repente vem uma raiva muito grande. E aí hoje eu quero trabalhar com você aqui a análise de como lidar com essa raiva. Ó, hoje o Bombom tá atacado de raiva, gente. Sabe o que tá acontecendo lá? Ele tá no portão, vendo os outros cachorros passando, passeando, e eu acho que ele tá com raiva porque ele não tá. Isso acontece com você? Acontece de você ficar com raiva e às vezes nem pensar sobre a sua raiva? Acontece de você ficar com raiva e ficar com raiva porque tá com raiva? Bom dia, Marcela. Chama as amigas. Acontece de você não se perdoar, inclusive, porque estava com raiva? E pior do que você ter raiva do porquê estava com raiva e de você não se perdoar, é você sair fazendo porcaria por aí com essa raiva. Existem pessoas, vivo isso, essa questão hormonal é muito complexa. Olha, Isabel, eu sei que você está aí fazendo uma pesquisa, né, nessa área. Eu quero gravar uma live com você nessa área quando a sua pesquisa, né, tiver no ponto da gente compartilhar, porque ela é um fato. E hoje nós estudamos muito as questões hormonais das mulheres, mas os homens também passam por isso. Nós vamos ter um material que fala do silêncio dos homens. Homem, por uma questão cultural, não chora, né? Então fica calado, guarda tudo para dentro de si. Guarda a raiva, guarda o sofrimento. Às vezes, por uma questão social, o homem explode mais. Mas isso tem muito a ver com a forma como cada temperamento também reage. Às vezes é um sofrimento, como eu disse, que explode para o corpo, tá? Então, existem muitas pessoas que sofrem de formas diferentes. O conto de hoje, ele é um conto maravilhoso que vai falar justamente com você sobre isso. Então, vem comigo para esse conto, que é um conto bem interessante. Eu fiz aqui uma marcação que eu quero ler para você. Sob a orientação da mulher selvagem, resgatamos o antigo, intuitivo e o arrebatado. O que significa isso? A gente precisa, né? Sim, Isabel, tem aqui sim esse documentário. A gente vai estar vendo de uma forma diferente, mas é uma opção também. Lembrando aqui que amanhã tem um vídeo maravilhoso que vai ser postado no nosso feed, que é sobre o resgate do feminino sagrado. A sexualidade não é algo suja. A raiva deve ser acolhida, tratada, ouvida. Ela deve ser canalizada de forma inteligente. E isso tudo tem técnica. Por isso, vem comigo na leitura desse conto e vem comigo nos estudos que a gente vai compartilhar aqui, porque faltam só mais 3 capítulos para a gente terminar esse livro maravilhoso, todo marcadinho aqui. Mas a gente vai continuar nos nossos cafés às 6h30 da manhã, porque existem temas bem interessantes para a gente conversar. Então, sob essa orientação do que é intuitivo e do que é arrebatado, quando a gente fala de arrebatado, aquilo que nos é roubado. Às vezes a nossa sexualidade nos é roubada, o direito de sentir, né? A forma como as nossas crenças nos podam, como a gente adoece por termos crenças que são limitantes, equivocadas. E no nosso feed agora a gente vai começar a postar um monte de crença que muitas vezes é equivocada na nossa vida. Então fica ligado, você que nos acompanha, porque vão ter posts de arrepiar os cabelos. E se você achar interessante, compartilha.
mas eu tô prometendo para vocês um monte de conteúdo legal. Então, se você acha que a gente tem contribuído para o seu universo e para o universo feminino, compartilha, porque a gente sim quer que mais mulheres possam se beneficiar dessa mensagem. E mais ainda, a gente não quer compartilhar um discurso de uma comunicação violenta, agressiva e competitiva. A gente quer compartilhar um recurso, uma técnica. A gente quer compartilhar reflexões para que as pessoas possam crescer, para que as pessoas possam evoluir. E homens e mulheres, sim, porque ainda que eu trabalhe o universo feminino, que é uma grande paixão minha, que é um grande movimento que existe dentro de mim, eu também atendo muitos homens e na maioria das vezes eles fazem muito as pazes com o lado feminino deles, e eu não estou dizendo de homossexual nem de heterossexual. Quem acompanha os nossos posts aqui sabe que todos nós, homens e mulheres, temos uma porção feminina e uma porção masculina, e a gente tem que fazer assim as pazes com tudo isso. A minha porção masculina é muito alta, né? E o que significa isso? A gente já viu lá no conto, no capítulo que fala sobre justamente conciliar isso. E por que a minha porção masculina é mais altiva? Porque eu tenho características de ação, de dominância, eu tenho características de fazer acontecer, de resolução de problema, de controle, e são características racionais do ânimos, são características desse ânimos que nos impele a realizar coisas. Então, se você estava lá, né, intuitiva, isso é da natureza, isso são coisas que homens podem ter, claro que podem ter. Tanto o homem quanto a mulher podem ter características que são parecidas. Não necessariamente isso é do homem ou é da mulher, mas existem características da natureza feminina e da natureza masculina. Um exemplo clássico disso é o arquétipo do útero. Ou seja, a mulher, toda mulher no mundo inteiro, em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, ela pare. E quem coloca a sementinha? O homem. Quem é que faz essa introdução nessa terra, nesse solo fértil? O masculino. Então é um dos aspectos que a gente só quer deixar claro que realmente homem e mulher é diferente. Mas esse não é o nosso assunto aqui. Eu tô falando com você da sua raiva. E quando a nossa vida reflete essa intuição e reflete essa capacidade que nós temos de nos adentrar naquilo que está em nós, existe uma síntese e uma coesão. Tomamos as medidas necessárias para manifestar as nossas ideias no mundo. Você está manifestando as suas ideias no mundo, ou você está calada, trancada na sua casa, você está presa nos seus pensamentos, nos seus sonhos e nas suas ideias? Porque não que isso seja ruim, mas isso é uma energia feminina que está ali e você precisa colocar uma energia masculina para ter força nessa vida. Percebe que aquele símbolo do Yin e Yang que fala justamente dessa completude, masculino e feminino, é uma completude no mundo. Então, no momento em que você fica imbuída das suas ideias, você precisa caminhar. E essa força, essa ação testosterônica é a sua energia masculina aí dentro falando. Então, olha só, quando você realmente se decide por fazer o que tem que fazer, recuperamos o foco da atenção quando o perdemos. Roberta, você também perde esse foco? Você também fica desatenta? O que vocês acham? Responde para mim aí, olha, eu tô com algumas pessoas aqui. Meninas, vocês, como vocês percebem? Vocês acham que todas as pessoas perdem a atenção? Responde aqui para mim. Ou só quem perde a atenção é quem tem déficit de atenção? Um assunto que hoje é muito conversado no nosso dia a dia. Mas a verdade é que todos nós, por algum mecanismo de defesa ou por algum mecanismo de proteção, perdemos a nossa atenção. Ah, mas do que a gente está se defendendo?
É, Isabel, isso é natural do ser humano. Do que a gente está se protegendo? Muitas vezes daquilo que a gente não consegue enfrentar naquele momento. Então, as nossas visões, a nossa forma de olhar, a nossa forma de teorizar o mundo, a nossa forma de enxergar algo como real, pode nem sempre ser real, pode ser uma crença da qual nós suportamos naquele momento. E saber como lidar com isso vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença na sua vida pessoal, vai fazer diferença na sua vida profissional, vai fazer diferença na sua qualidade de vida. Porque mais do que conquistas que a gente tem de forma concreta na vida, esse bem-estar que a gente consegue sentir, que eu falo que é alguns símbolos, né, de que nós estamos bem na nossa vida, você dorme bem, e dormir bem é deitar e acordar descansado. Acordar sem vontade de brigar com o mundo. Acordar, né, entendendo que seja sexta, seja segunda, existe uma vida para ser vivida. E aí, olha que bacana, né? Quando a gente começa a ter contato com o que a gente está tendo aqui agora, ouvimos os nossos ritmos pessoais. Gente, isso é maravilhoso. Quando a gente ouve o nosso ritmo, quando a gente ouve aquilo que é valor pra gente, a gente começa a entender talvez essa raiva que a gente venha a sentir em algum momento. Porque às vezes a gente sente raiva e acha que, por exemplo, é porque tem um copo que ficou no lugar errado, ou porque tem alguma coisa jogada fora do lugar em casa, ou porque simplesmente o teu parceiro não te olhou, ou ele não chegou na hora certa, e aí de repente você explode de raiva, né? Porque alguém não fez algo do jeito que você esperava. A gente vai estudar aqui também que existe amplitude de raiva, não é? Então, assim como tem temperamentos que sentem mais raiva, existem personalidades mais propensas a deixar essa raiva escapar, deixar essa raiva ser mais destrutiva. E existem personalidades e temperamentos, a gente está falando de duas coisas diferentes, e se você se interessa por esse assunto, fala pra gente, porque a gente vai gravar sobre eles. A gente está falando de pessoas que conduzem os seus sentimentos, as suas emoções, de forma diferente. Então, voltando de novo aqui para o nosso material, ouvimos nossos ritmos pessoais de forma diferente e ficamos mais próximas dos nossos amigos, parceiros, que estejam em harmonia com os nossos ritmos selváticos e integrais. Optamos por relacionamentos que propiciam nossa vida intuitiva e criativa. Estendemos nossa mão para beneficiar os outros e estamos dispostos a ensinar parceiros receptivos sobre os ritmos selváticos. Então, não só a gente busca isso, mas também a gente quer dividir com essas pessoas que estão à nossa volta, dividir com quem está com a gente. Isso é uma escolha. Eu escolho quem está comigo, quem está à minha volta? Sim, esse é um poder seu. Existem algumas pessoas, por exemplo, no trabalho, ou às vezes que são da família, que não é uma escolha nossa necessariamente estarmos perto. E aí, então, quando a gente tem que conviver com algumas pessoas que nos geram maiores desafios emocionais, é importante a gente entender o quanto, sim, dentro de nós é possível lidar com isso, e a gente vai até um certo ponto. Isso chama limite, ou seja, é o meu limite, é o seu limite, é o limite que eu dou para o outro. Então, existe um movimento seu de caminhada, a gente fala que é uma ponte, você anda metade e o universo anda metade. As pessoas também que você convive, elas precisam também caminhar. Porque se só você for, muito provavelmente você precisa repensar o lugar onde você está. Então, no capítulo de hoje que a gente fala, o urso da meia-lua, a gente fala desse pelo, dessa escalada, esse conto vai justamente mostrar essas coisas pra gente. Então, esse conto vai falar de uma mulher, vou começar o conto agora, gente. É um conto pequeno também, mas com essas reflexões que a gente foi fazendo aí.
Uma mulher que estava à espera do seu marido na guerra. Então ela estava lá acomodada, esperando. E aí esse marido chega da guerra, ele passou muito tempo longe, e às vezes existem situações que estão longe. E de repente esse marido chega e ele não conseguia mais entrar e ficar na casa com ela. Ele queria dormir nas pedras, dormir fora de casa. Então ele passava o dia e a noite fora, porque ele foi acostumado por muito tempo na guerra a dormir no chão, dormir ali de qualquer jeito. E ela estava muito feliz porque ele tinha voltado. Então ela preparou um monte de comidas gostosas, ela queria agradar esse marido. E aí então ela foi até essas pedras e ela se propôs, né, ali ajoelhada, né, a cuidar desse marido. Olha que coisa bonita essa proposta. E aí então ela fez um monte de comida gostosas e ele recebeu ela aos pontapés. Chutou os pratos, chutou a comida, o queijo que ela tinha feito com tanto carinho voou longe. E essa mulher então, ela percebeu que aquele marido estava surtado, desorientado, totalmente perdido por conta dessa guerra. Aquele marido já não era mais o marido dela. Então ela foi procurar uma curandeira, uma feiticeira. Ela foi procurar essas velhas sábias. E aí essa velha sábia disse para ela que podia ajudá-la, mas que ela precisava sim de um ingrediente que tinha acabado. E pasmem, mas isso vive acontecendo na nossa vida, né? Pelo menos na minha acontece. E na sua. E aí ela disse assim, olha, eu preciso de um pelo do urso da meia-lua. Esse pelo, ele fica nessa região do urso aqui, e esse urso tá no alto daquela montanha. E se você me trouxer esse pelo, eu faço aqui a poção que você precisa, e aí então você vai poder ter o seu marido de volta. Esse marido que você quer. E essa mulher, gente, pasmem, muitas mulheres talvez não iriam, talvez desistiriam de si, dos seus maridos, do que é importante para elas. Mas o propósito dessa mulher era amar. E então, porque essa mulher amava, ela foi nessa escalada. Gente, e dia após dia, né? Ela começou a subir essa montanha, e era alta, e aí chegou uma parte da escalada que as mãos dela começaram a se mostrar já machucadas, e em momentos que ela caía, e ela olhava e ela via que ela já tinha subido, mas que tinha muito para subir ainda, e ela dizia, né? É um conto japonês, eu esqueci de dizer para vocês, é um conto japonês, e é um conto que é contado em muitos países, mas ele é especificamente japonês. E quando essa mulher subia a montanha, ela dizia em japonês, né, arigato, arigato, ou seja, obrigada. Obrigada porque eu tô subindo, obrigada por essa pedra, obrigada por essa montanha. E ela ia dizendo obrigada. E não foi uma instrução da feiticeira, foi algo que ela identificou que ela precisava fazer. Ela agradecia por aquela natureza, pela possibilidade de ter esse pelo, pela possibilidade de curar o marido. Então ela acreditava que era possível. Ela decidiu subir. Ela decidiu com a força do amor. Porque talvez esse marido nem merecesse, mas ela decidiu. E ela foi subindo. E ela olhava para as mãos dela machucada e ela agradecia. Arigato. Porque ela tinha mãos para subir. Os pés doídos e ela agradecia, porque ela tinha pés para subir. Até que ela se deparou diante da caverna do urso. E aí era um urso enorme. E ela tinha levado um monte de comida. E ela ofereceu ali naquela porta daquela caverna comida para esse urso. E foi para o cantinho dela. Esse urso acordou, levantou, aquele urso enorme, gente. Era um urso enorme. E aí ele comia e voltava, rugia e voltava. E assim foram vários dias. Não pensem vocês que foi rápida a subida. Foram vários dias para subir. E foram vários dias alimentando esse urso enorme e bravo. E aí um belo dia, ela diante do urso,
ela disse: urso, eu preciso de um pelo seu, um pelo da meia-lua. E aí o urso disse assim, pensou, essa mulher aí é boa de eu comer. Mas ela disse, por favor, não me coma. Eu preciso de um pelo seu para resgatar o meu marido, a saúde do meu marido. E eu alimentei você todos esses dias. E o urso parou. Vocês acreditam nisso? Que um urso raivoso conseguiu parar? Pois é. O instinto dele disse, ela cuidou de mim. É verdade. Então eu vou aqui ficar em pé e você arranca rápido esse pelo de mim e sai daqui. E aí ele se levantou, ela foi lá, viu o pelo, arrancou o pelo. Ele deu um grito muito forte, porque foi uma dor muito forte, era um pelo diferenciado. E ela saiu dali e voltou correndo para essa feiticeira poder justamente fazer essa poção. E aí o urso ficou gritando lá, e aí ela desceu e chegou para a feiticeira e disse, aqui está o pelo. E a feiticeira pegou aquele pelo, mediu aquele pelo e falou, poxa vida, você conseguiu. Jogou aquele pelo no fogo e aquele pelo fez... Ela falou, você tá louca? Eu demorei muito tempo para conseguir esse pelo, esse ingrediente. E a feiticeira disse, vai, porque o seu marido já vai estar diferente. Qual é a moral dessa história? Qual é a moral desse conto para você que está aqui comigo? Cada uma dessas partes, mais uma vez, são nossas. Então, esse marido que está aí surtado está dentro da gente. Pode ser que ele estivesse afastado em alguma batalha. Quantas batalhas, quantas guerras existem dentro de você? E aí a gente manda essa porção masculina para a batalha, para resolver as coisas, né? Lembra que eu disse que o nosso ânimos é aquele que resolve? Então, o nosso ânimos foi para a guerra. E às vezes ele volta avassalado, ele volta enfurecido com a realidade, como as coisas são. Você já se percebeu indignada, né? Às vezes a gente fica com raiva do mundo, com raiva dos homens, com raiva da nossa família, com raiva porque a gente perdeu o controle da situação, com raiva porque as pessoas não nos valorizaram, porque as pessoas não enxergaram a nossa essência, com raiva porque a gente ouve as pessoas, né, que às vezes conseguem passar uma mensagem tão equivocada, com raiva porque parece que tudo que é propagado nem sempre é verdade. Então a gente perde o controle de muitas situações e a gente é sim como um patinho feio, rejeitado em muitas situações. Mas a gente está sempre se resgatando. Cada uma das histórias é um resgate. Então você que está aqui comigo, o que você tem para resgatar? Quantas vezes esse seu masculino grita dentro de você, joga as coisas, se debate e de repente vem aí essa porção feminina, né? O feminino e o masculino, vem essa porção feminina e diz assim, eu preciso cuidar desse marido. Ou seja, né? Essa parte que está enfurecida dentro de você, seja lá pelos hormônios, seja lá por situações que você viveu na sua infância, que você, né, que você passou por quantas guerras. Lembra que a gente conversou, né? Com quantas fraquezas se faz uma vitória? Com quantas derrotas se consegue uma vitória? Então você realmente pode chegar conturbado, o seu racional, o seu ânimo pode chegar se debatendo e você precisa dessa intuição, dessa força feminina para trazer equilíbrio para você. Então, você busca de novo a velha sábia, né? A feiticeira está dentro de você, a esposa está dentro de você. Você tem uma porção marido raivosa que funciona de formas diferentes para cada pessoa. Você tem uma mulher. Então, existem aí, né, pessoas que estão me ouvindo que talvez desistam de si mesmas. Lembra que eu disse que só por amor a gente sobe a montanha? Você se ama ao ponto de subir a sua montanha?
Isso chama amor próprio. Então, ao mesmo tempo que eu tô falando de você ter essas porções dentro de você, eu tô falando de você olhar, sim, para essas porções e esses elementos fora. Você pode ter aí na sua casa um marido raivoso, sim. Assim como você tem dentro de você momentos de raiva, porção masculina de raiva. E você, se amando, pode também amar esse marido, pode amar esse filho, essa filha, pode amar essas pessoas, esses elementos que proporcionam essa raiva dentro de você. E aí, gente, a gente sempre vai falar de uma escolha. A gente sempre vai falar de uma decisão. O que ela fez? Ela não colocou esse marido para fora. Ela preparou alimento para esse marido. E mesmo que esse marido não aceitou, ela disse: eu vou transformar esse marido. Às vezes dentro da gente está tudo tão conturbado, está tudo tão acelerado, que uma coisinha desse tamanho vira um fogaréu, sabe? Aquela faísquinha explode. E eu preciso, esse movimento é seu, buscar esse equilíbrio. E como que a gente faz isso? Subindo essa nossa escalada. A montanha também é você. Todos os obstáculos que ela passou subindo essa escalada são seus. E aqui a gente pode falar de sofrimentos diferentes, porque cada um sabe o seu, histórias diferentes, porque cada um sabe quanto que é difícil. E claro que a raiva de cada um é do tamanho do sofrimento de cada um, da história de cada um, porque existem pequenas raivas e grandes raivas. E essa raiva, ela tem que ser digerida. Por isso leva tempo para subir essa montanha. Não é da noite para o dia, não é num momento só de oração, não é num momento só de meditação. Eu fui fazer meditação, não adiantou nada. Eu fui lá fazer uma oração de cura para minha raiva e não resolveu. Eu comecei a fazer terapia, não gostei. Mas quantas sessões você fez? Uma, não gostei. 2, 3, não gostei. Aí eu fui 1 mês, não gostei. É muito pouco. É muito pouco às vezes. Você subiu ali, você tá no comecinho da montanha, você já desiste de você mesmo. Você começou, inclusive, no primeiro tombo, você fala, não, essa montanha já não é pra mim. E você para. Você está desistindo da sua parte masculina, você está desistindo do seu amor próprio, você está desistindo de subir a sua montanha e de encontrar o seu pelo do urso da lua. E o que é esse pelo dentro de você? É uma nova força de masculino, porque o urso grande é o primitivo, é um animal. E em outros países, em outros contos, o animal às vezes muda, pode ser um tigre, pode ser um outro animal, né? Um leão, pode ser um lobo feroz, mas é esse primitivo que a gente busca, que é esse instinto, é esse ser que existe dentro de nós, que é parte da nossa natureza. Esses hormônios, Isabel, não são pra gente odiar. Eles são para dialogar com a gente no sentido da gente evoluir os nossos pensamentos raivosos, de a gente evoluir do porquê que eles existem dentro de nós. Muitas vezes a gente estanca esses hormônios, a gente não quer. Olha, nós somos seres humanos que fazemos de tudo para não sofrer. Nós somos seres humanos que fazemos de tudo para permanecer no princípio do prazer, desde que nós nascemos. E é inevitável, porque se a gente fizer esse movimento, né, de não sofrimento e de viver no princípio do prazer o tempo todo, a gente fica atrofiado. A dor vem de qualquer forma. Então, olha, eu tô te dando aqui uma grande dica no conto de hoje. Seja subindo essa montanha, seja parado, você vai sentir dor. Porque tanto se sente dor fazendo o movimento, subindo a montanha, caindo, treinando, fazendo o seu movimento, a sua atividade física,
Quanto se sente dor parado, deitado na cama, socado no sofá, trancado dentro de casa? Qual é o tipo de dor que você vai querer sentir? Aquela dor onde você está em movimento, aquela dor onde você se propõe a escalada da sua vida, aquela dor onde você se propõe a se amar e amar quem está do seu lado. Porque aí você se amando, é possível você amar seus filhos. E amor não tem nada a ver com ser boazinha. Amor não tem nada a ver com fazer tudo que o outro quer. Amor não tem nada a ver com não educar essa fúria, tá? Ah, eu amo ele do jeito que ele pode jogar as coisas, quebrar as coisas, ele pode até me bater, me quebrar. Não tem nada a ver com isso, gente. Isso é abuso, isso é falta de educação, né? Amor é eu olhar para aquela fúria, olhar para aquela raiva, para aquela violência. E às vezes existem vários tipos de violência, vários tipos de raiva. Às vezes existe a raiva silenciosa, eu já falei, né? A raiva que a gente mais está acostumado a perceber ou se incomodar com ela é aquela raiva que a gente percebe mais. A gente percebe muita raiva dentro de casa, onde a gente está, a gente está íntimo e a gente mostra mais quem a gente é. A gente percebe essa raiva muito no trânsito. A gente percebe muito essa raiva em muitos momentos de relacionamento. Quando eu estou me relacionando e eu tenho que entender como eu funciono, pronto, essa raiva surge. E eu sempre disse no curso de individuação feminina que uma forma de entender que nós estamos errando, uma forma de entender que nós erramos, ou uma forma de entender que nós estamos errados, é quando nós sentimos raiva. Não que seja errado sentir a raiva, mas a raiva nos mostra coisas, entende? A raiva nos mostra as batalhas que nós perdemos. A raiva nos mostra o quão cansadas nós estamos e às vezes por perder o controle, por sermos rejeitadas, por não servirmos, por não conseguir entregar aquilo que a gente se propunha a entregar ou aquilo que as pessoas esperam da gente. E aí a gente tem um crítico muito forte dentro da gente. Então a gente se entrega. E aí em muitos aspectos a gente então deixa que tudo isso aconteça. E é preciso assumir esse posicionamento da vida, né? É preciso assumir essa decisão, porque aí você não é nem vítima. Você está tentando o quê? Salvar a si mesma. E você está indo em busca desse equilíbrio, dessa posição que está justamente nessa caminhada. Porque quando ela volta para a feiticeira, que pode ser comparada com essa Baba Yaga, né? Em algumas histórias, o pelo do urso é o pelo da barba da Baba Yaga. E aí, então, essa intuição, esse urso, esse primitivo, ele traz um pelo que diz para você assim: você pode encontrar dentro de você, você caminhou, você conseguiu. Porque aí a gente entende que felicidade é um caminho, que paciência faz parte, que quando eu olho para a raiva sem desamor, a raiva é parte do ser humano. Não adianta eu negar. Não adianta eu achar assim, porque as pessoas falam assim, você não pode sentir raiva, vai te fazer mal. Nossa, essa raiva que você está sentindo liberou aí dentro do seu organismo, e é verdade, porque os sentimentos liberam substâncias químicas dentro da gente. Então essa raiva liberou dentro de você tanto coisas boas quanto coisas ruins. E tem pessoas que sentem muita dor depois de momentos de raiva. Então é muito importante que você encontre formas de lidar com essa raiva. E uma das dicas que eu tenho para deixar para você aqui agora é: acolha esse marido raivoso. Acolha essa raiva que existe dentro de você. Tudo bem? Traz esse marido para a sua vida, traz essa raiva, olha nos olhos dessa raiva e diz para essa raiva assim: agora eu vou conversar com você. E quando eu dou alimento, quando ela dá alimento para o marido, eu vou alimentar não a raiva, mas eu vou entender por que eu tô com raiva. Às vezes não é o copo, gente, que tá em cima da mesa, o tênis que tá jogado. É porque eu me senti
fora do controle. Por isso eu perco o sentido. E aí eu fico com raiva. Às vezes é porque uma dada situação que eu falei ou aquele copo me lembrou um momento lá da minha vida, que às vezes é distante, de uma batalha que eu perdi sendo rejeitada, desrespeitada. E aí então aquilo me dá uma raiva enorme, mas não é só, aquilo é só um copo que tá ali, é só um sapato, mas ele me remete, às vezes o olhar de uma pessoa numa reunião, a forma como ela fala, remete você a lembranças de guerras que você já perdeu, de batalhas que você já perdeu, e aí você se sentindo rejeitada ou sentindo que você não servia mais, né? Ou porque você não foi olhado, ou porque você foi abandonado, ou porque as pessoas descartaram você, ou porque as pessoas simplesmente não mais te amaram, não mais quiseram você na vida delas, ou passaram você para trás, porque aí a gente também tem uma questão, né, gente, de ofensas. E essas ofensas que são feitas a nós, elas existem em graus muito diferentes, porque quando eu falo de uma raiva porque alguém verbalizou algo sobre mim é uma coisa, quando alguém me xingou é outra coisa, quando alguém me estuprou é outra coisa. Quando eu fui estuprada várias vezes, quando eu fui estuprada uma vida. Imagina o tamanho dessa montanha? Cada um tem o tamanho de uma montanha. Porque existem pessoas que receberam ofensas das mais variadas formas, das mais variadas estruturas. E isso tem também o tempo que recebeu, a quantidade que recebeu, que esteve ali. Isso tem a ver com a evolução de cada um, isso tem a ver com aquilo que cada um tem que caminhar. Por isso existe a escalada, por isso que existe o tempo, gente. Né? Eu faço constantemente a minha escalada, eu percebo a raiva em mim, em muitos momentos que eu perco o controle e que eu sou rejeitada. Né? E isso às vezes diz respeito de uma forma com que o meu marido olha para mim, ou de uma forma com que os meus filhos trazem um desrespeito, uma ausência, e eu me lembro de batalhas que eu perdi e eu sinto muita raiva. Quando as pessoas me desrespeitam, né, me julgando por aquilo que eu não sou, por eu ser diferente, e aí elas apontam para mim com julgamento, elas apontam para mim com desamor, porque elas não entendem. Quando a gente não entende o diferente, a gente aponta, a gente agride, né? Existe um trabalho muito bonito para lidar com a raiva que chama CNV, que é a comunicação não violenta. Existe a meditação, né? Eu venho de uma religião cristã, eu sou católica, e dentro do catolicismo é trabalhado muito o perdão, né? Nas religiões cristãs. Jesus nos deixou um ensinamento, que é perdoar 70 vezes 7. E isso é um movimento de escalada, porque não é simplesmente assim, perdoou, esqueceu. Às vezes as pessoas falam, você precisa perdoar, porque senão essa raiva vai te acompanhar, mas elas não ensinam como. Então eu tô dizendo para você que a Clarissa traz nesse conto uma forma de como. No momento em que ela busca a feiticeira, ela busca dentro dela uma sabedoria, ok? No momento em que ela decide escalar, ela entende que ela tem um movimento para fazer dentro dela, é da vida dela. Ela precisa dar conta daquele marido, ela precisa dar conta daquela raiva. Por que aquela raiva está ali, destruindo coisas dentro dela e na vida dela? E quando ela decide fazer essa caminhada que é dolorida, eu não sei quanto tempo vai levar para você perdoar algo na sua vida ou melhorar essa condição de raiva. Eu trabalho isso em mim, eu trabalho isso com os meus filhos, né? Então, temperamentos mais aquecidos, eles colocam mais para fora, eles colocam mais agressividade para fora. E trabalhar isso não é fácil, não é do dia para a noite. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas acreditam que isso é falta só de educação, mas isso é um conjunto de variáveis da nossa biologia, do nosso conjunto de evolução, da forma como nós sim fomos criados e educados, né? Então existe mais repressão ou menos repressão, existem pessoas mais contidas ou menos contidas, mas a raiva tá lá.
Eu já vi pessoas extremamente educadas, pessoas caladas e pessoas muito polidas e ponderadas terem tanta raiva dentro de si que explodem úlceras, que explodem problemas estomacais, o intestino não funciona, que elas têm as colunas travadas e simplesmente elas param de fazer alguns movimentos porque é tanta tensão dentro dela que toda a raiva que ela não colocou para fora, ela descarrega nela mesma. Então, senhora educada, senhor educado que está me ouvindo, ser educado e polido não te exime de não estar sentindo raiva. O que acontece é que às vezes aquela pessoa deseducada ou mais imperativa ou mais energética, e nós vamos falar isso na próxima semana, né? A análise diz que traz muito desses temperamentos na teoria do Marston, que fala justamente das pessoas que põem para fora essa raiva. A raiva não é um elemento que foge das pessoas. Ela pega qualquer pessoa. Então você que está me ouvindo, que é mais educado ou menos educado, a raiva existe, mesmo que a gente queira racionalizar. E quanto mais a gente racionaliza, a gente deixa ela para lá, a gente não enfrenta, ela continua lá, fazendo mal pra gente. É onde você tem, inclusive, né? Então, você que tem problema de digestão, porque você não está digerindo o que está acontecendo. E se você não está digerindo, você precisa enfrentar. Então, uma forma de você resolver esses lapsos de raiva, enfrente a sua raiva, caminhe com a sua raiva, dialogue com a sua raiva, olhe nos olhos dela e até acolha. Dá para entender? Para você entender que isso é um movimento de amor. Como que eu vou amar minha raiva? Faz parte da tua evolução. Faz parte de você ser uma pessoa melhor nessa subida. Faz parte, inclusive, de você ter o quê? Minha filha, quando você tem que enfrentar um urso, responde para mim aqui. O que você precisa ter? Coragem. Na verdade, só para subir você precisa ter coragem, porque para subir já te pede coragem. Se não tem um urso lá em cima, já não dá muita coragem de subir. Imagina subir uma montanha sabendo que tem um urso lá em cima. Precisa ter muita coragem, né? Precisa ter muita coragem para a gente subir. Isso não é um sentimento ou uma emoção que ela é privilégio de um ou de outro, não, tá? Ela tá dentro de você. A raiva, a alegria de subir, o amor, a disposição, a coragem, são todas emoções que nós vamos experimentar em muitas fases da nossa vida, que a gente pode assumir ou não. Então esse é o convite que esse conto de hoje faz para você. A raiva, ela vai pedir amor e perdão. E é muito difícil você perdoar se você não amar. Ou seja, se você não entender que existem partes dentro de você que precisam ser aceitas, acolhidas da sua história. Aquilo que aconteceu com você, aconteceu, você precisa acolher. Foi uma batalha, foi uma guerra, foi uma luta. Você sofreu. Por isso você está confusa e desgovernada. Mas você acolhe esse sentimento, você faz as pazes com ele, você olha com amor para essa história e você começa a caminhar com essa história. Porque você acredita nessa transformação. E quando você enfrenta esse urso grande, enorme, você arranca esse pelo, ou seja, você descobre esse ingrediente. Qual é o ingrediente que te deixa com raiva? Pode ter sido um estupro, pode ter sido uma ausência, pode ter sido uma falta de amor, um desamparo, uma rejeição, pode ter sido um namorado, um companheiro que te maltratou, pode ter sido alguém no seu trabalho, alguma amiga, alguém da sua família, pode ter sido a sua mãe que se ausentou, o seu pai, pode ser qualquer figura da sua vida. Mas é importante você identificar essas batalhas, identificar o que te traz raiva de verdade
e você se perdoar. É o primeiro passo. Porque isso tudo tá dentro de você. E se você ficar se sentindo culpa porque, nossa, eu tava raivosa e eu acabei xingando, eu acabei brigando, eu fiz merda. Pois é, fiz besteira. Quantas besteiras você faz quando tá com raiva? Né? No trânsito, gente, vamos parar para pensar, as pessoas não pensam. Elas não sabem lidar com a raiva. Na verdade, a gente acha que é só o trânsito que está ali trazendo raiva, não, mas aquilo tem a ver com coisas dentro da gente. Tem a ver com a falta de controle, tem a ver com a nossa automatização, com a nossa aceleração, tem a ver com o fato da gente não ter sido respeitado, porque isso existe, tem a ver com não só o desrespeito, mas também a forma como é tratado, a forma como trata, né? Então, se você não liga, se você passa por cima das coisas, se você passa por cima do que você sente, é natural que você sinta raiva até de você. E sentindo raiva de você, como que você vai tratar o seu companheiro? Como que você vai tratar a sua filha? Agora falando dos elementos que estão fora, tá bom? Então fica essa reflexão. A paciência é a escalada da vida. Ela não acontece de uma hora para outra. E quando a gente pede paciência a Deus, Deus dá as coisas pra gente escalar. Então eu entendo todos os dias que as montanhas que eu escalo todos os dias na minha vida, gente, não são fáceis. Tem hora que nem digna eu me acho, e aí eu falo assim, para, Barba Azul, de trazer esse pensamento de indignidade para mim. Aí eu chamo a velha sábia, aí eu digo, essa é a montanha que eu tenho que subir, e eu começo a conversar comigo mesmo, e é isso que eu quero deixar para você aqui agora. Essa reflexão. Tudo isso conversa dentro da gente. E essas histórias que a gente conta são histórias de revelação. As histórias de revelação, elas não trazem as coisas assim escancaradas. Elas ficam profundas. Então essa história é para que você pesque dentro de você. Exatamente. Assim como aqueles que Mó pescou aquela mulher foca, assim como houve o resgate do cachorrinho, que é tudo primitivo, né, gente? O urso, a loba, o cachorro, a foca. É esse encontro com o nosso primitivo, com a nossa intuição, com o nosso instinto animal que toma conta da gente. Então que a gente possa fazer as pazes com ele. Controlar nem sempre é possível, mas dá pra gente dialogar. Tá bom? Essa reflexão, então, que eu quero deixar para você, que existe uma escalada. Vamos escalar comigo? Conta aqui para mim qual é a escalada que você vai começar hoje. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, eu não vou dar conta porque é muito grande, mas começa com um degrau. Qual é o passo que você vai dar hoje? Conta aqui para mim. E se você não quiser deixar escrito aqui, conta no meu pessoal, no meu direct. E se você gostou dessa reflexão de como lidar com a raiva, de que a raiva anda caminhando com a paciência e com o perdão, sem esse processo é inevitável, né? A gente trazer equilíbrio para a nossa vida. Se você é uma pessoa muito nervosa, muito raivosa, você precisa sim descobrir ingredientes que tragam essa possibilidade de você caminhar. Ficar travado não resolve, ficar brigando e jogando prato para todo lado, né? Brigando com todo mundo e olhando para você e se odiando também não resolve. E se você gostou, compartilha com a primeira pessoa que vier agora na sua mente. Isabel, Angelina, Dani. Compartilha com mais 5 pessoas e me ajuda a divulgar essa mensagem, né? Você que está lendo aqui agora, eu não sei em que momento do dia você vai estar lendo esse conto ou me ouvindo. Obrigada, que você também tenha um dia abençoado, é o que eu desejo para você que está me ouvindo, e que você possa se ouvir. Mais do que ouvir essas palavras, parar para se ouvir. Parar para receber tudo aquilo de bom e de ruim que existe dentro de você. Tá bom? Um beijo grande e muita luz para você.